Jonas e a baleia é uma das imagens mais poderosas da Bíblia Sagrada. Mas será que essa história chegou até nós depois de tanto tempo, por causa do medo de ser devorado vivo, por causa da imagem de uma pessoa pequena e um animal gigantesco? Vamos recapitular essa história. Jonas era um profeta de Israel. Ele estava na vida dele quando ele recebeu uma mensagem dos céus dizendo assim: Jonas, vá até Nínive. Lá você vai pregar para aquela cidade para que eles se arrependam. Senão, a cidade vai ser destruída. Jonas desce até Jope, pega um barco até Tarsis. No caminho, vem uma grande tempestade. E os marinheiros começam a ficar com muito medo. Começam a jogar tudo para fora do barco. E eles falam assim: e agora a gente vai afundar? E o Jonas estava dormindo no porão do navio. Jonas acorda e fala assim: calma, pessoal, é culpa minha essa tempestade. É que eu desobedeci ao meu Deus. Se vocês me jogarem na água, vai parar tudo. E eles falam assim: peraí, mas se é divino e a gente matar você, esse Deus não vai vir atrás da gente, não? Aí Jonas fala assim: não, o problema é só comigo. Pode me jogar na água que vocês não vão ter nenhum problema com isso. E aí eles jogam Jonas na água. E Jonas desce ao mar. E quando ele cai na água, a tempestade se acalma. Só que enquanto Jonas afunda, um grande peixe abocanha ele. E ele faz uma oração. E durante essa oração, ele é levado às profundezas da terra. E ele acorda 3 dias depois numa praia. Porque ele entende que ele foi vomitado nessa praia. E ele recebe de novo a mensagem dos céus: Jonas, vá até Nínive, prega para aquela cidade se arrepender, porque senão aquela cidade vai ser destruída. Não importa onde Jonas estava nessa hora. Ele vai até Nínive e lá ele prega. Com um dia de pregação, até o rei da cidade recebe Jonas e fala assim: mas Jonas, isso aí é maravilhoso. Nós vamos sim mudar nossas atitudes. Todo mundo aqui vai se arrepender e vai parar de fazer as coisas erradas que a gente fazia. E aí, Jonas, não acreditando, sobe no monte e vai ver a cidade ser destruída de camarote. E nisso estava um sol forte e Deus faz crescer uma planta que faz sombra na cabeça do Jonas. E ele acaba dormindo, a cidade não é destruída. E à noite vem um bicho e come a raiz dessa planta. A planta morre, o sol nasce, queima a cabeça do Jonas e ele acorda de mau humor e fala assim: minha planta morreu. Fica chateado. E ele fala assim: Deus, a cidade não foi destruída. Eu sabia que você ia se arrepender de destruir essa cidade. Eu sabia que eles iam se arrepender. Eu sabia que você ia perdoar todos eles. E aí, Deus fala assim para Jonas: olha, Jonas, você não ficou chateado que a sua planta, que você nem plantou, morreu? Agora, olha para essa cidade que você acabou de sair. Quantas crianças tinham nessa cidade? Quantas pessoas inocentes? Quantas pessoas que não sabiam a diferença entre a mão direita e a mão esquerda estavam aí? Se você teve pena dessa planta, eu não ia ter compaixão dessa cidade? E o livro acaba com essa pergunta. Se você olhar, é um livro sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus está aberto a todas as pessoas, de todos os povos. Desde o começo, só tem um Deus, e esse um Deus é o Deus de todos os povos. Mesmo tendo escolhido Israel como povo dele, ele envia um profeta para outro povo, para que ele pudesse abençoar esse outro povo. Então, esse Deus que as pessoas falam que é malvado do Velho Testamento, vingativo, é o Deus de Jonas, que ele vai e manda se arrepender um povo que nem era o povo escolhido por ele. Mas por que Jonas ficou tão bravo? Alguns sábios antigos diziam o seguinte: Nínive era a capital do reino assírio. E o reino assírio invadia outros povos. Eles não eram muito gente boa. Eles invadiam, conquistavam e expandiam. E estavam sempre aumentando o reino deles.
E aí o que os sábios diziam? Jonas estava sendo calculando politicamente. Ele entendeu o seguinte, que se você recebe um chamado de Deus e aquele chamado é seu, ele tentou fugir da presença de Deus. E aí ele ia levar aquela missão dele para longe. Ele entendia na ingenuidade dele de que Deus só poderia falar com ele ali em Israel. Fora de Israel, Deus não poderia falar com ele. E aí o que ele entendeu? Se eu sumir com essa mensagem, Deus vai destruir aquele povo. E eles nunca vão invadir Israel. Que foi mais ou menos o que aconteceu lá com as 10 tribos que foram levadas embora. Então ele tentou agir meio que politicamente. Ele pensou, poxa, se eu morrer em troca do meu povo ficar mais uns anos na terra, sem ser invadido, vai valer essa troca. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria o arrependimento daquele povo. Deus nunca quis a destruição daquele povo. Deus queria o arrependimento. Por isso que ele deu uma segunda chance para o Jonas, depois inclusive que ele se arrependeu. Vou trazer para o Brasil essa história. Se você pega, por exemplo, o senhor Jonas Oliveira. O seu Jonas Oliveira recebeu uma mensagem dizendo assim: seu Jonas, vai lá para Brasília e você vai pregar para Brasília e dizer assim: arrependam-se, mudem seus caminhos, senão eu vou destruir essa cidade. Não vai sobrar nada dessa cidade. Aí o que ele faz, o seu Jonas? O seu Jonas desce até Florianópolis, pega um barco até a Austrália. E aí, no caminho, o barco vira, o peixe pega ele e ele aparece numa praia 3 dias depois. Aí ele recebe de novo o chamado e ele fala assim: dessa vez eu vou. Ele chega até Brasília, que nem praia tem, Nínive também não tinha praia. Ele chega até Brasília e um dia que ele começa a falar, toda a cidade ouve e começa a mudar os seus caminhos, a fazer coisas boas. E todo o povo é abençoado. E aí ele fica chateado porque Deus perdoou. Então, tem uma questão um pouco política, se você avaliar, como os sábios avaliaram essa raiva de Jonas. Ele falou, poxa, eu sabia que você ia perdoar esse povo. Então não era só ciúmes de Deus. Ele tinha um pouco de uma malícia nisso. E esse profeta nos ensina também que Deus pode falar em qualquer país, em qualquer lugar. Você não precisa estar só em Israel para Deus falar com você. Ele descobriu isso da pior forma. Mas se parar para pensar, a gente nem sempre é como o pessoal de Nínive, que na primeira chamada já se arrepende e muda os caminhos. Já a gente é mais parecido com Jonas. Eu não sei você, mas eu sou mais parecido com Jonas para mudar os caminhos. Então, a gente pode entender, né, por que o nome desse vídeo, né, As 4 Mortes do Profeta Jonas. Porque se você ler no texto, ele desce 4 vezes. São 4 vezes que aparece o verbo descer no original. O verbo descer é yarad. A primeira vez é quando ele desce para Jope, que é a primeira vez que ele desobedece. É uma quebra, é uma morte espiritual. Ele se desligou com Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele se desliga do que Deus mandou ele fazer. Ele quebrou esse vínculo. A morte espiritual, você vê uma pessoa morta espiritualmente, ela age normalmente, tem uma vida normal, tem uma vida boa e não é visível aos olhos. Ele tinha uma vida normal, ele desceu até Jope, mas ele estava já em espírito de desobediência. Ele já estava com o espírito desligado, cortado da fonte que é Deus. Então essa foi a primeira descida. A segunda descida do texto original é no 1:3, quando ele embarcou, quando ele entrou no barco, desceu ao barco. Só que essa descida já não é mais espiritual. Já é o orgulho que está crescendo dentro dele. Ele já acha que ele tem o controle da situação. Porque se ele tirou o controle de Deus, ele agora entende que o controle é dele. Ele agora começa a crescer aquele orgulho. E ele desce ao porão do barco. Ele desce ao porão do barco em 1:5. Que ele desceu ao porão do navio e foi dormir. Aí, o
quem morreu foi a consciência dele. Dali pra frente foi só ladeira abaixo, literalmente. Então vamos lá, recapitulando. Ele quebrou o seu espírito, ele matou seu espírito quando ele desobedeceu a Deus. Ele tomou o controle quando ele desceu ao barco, porque ele agiu de forma contrária ao que Deus tinha falado para ele. Porque nem de barco ele iria para Nínive, ele teria que ir andando. Não tem rota de barco para Nínive. Então ele agiu com suas próprias intenções. E aí, quando ele dorme, ele mata os seus próprios sentimentos. Tanto que quando ele é jogado ao mar, ele fala assim, não, pode me jogar ao mar, eu vou morrer, não tem problema nenhum. Joga eu aí que é só me matar que tá tudo certo. E todo mundo com medo. Imagina o marinheiro com medo, cara. Não era uma tempestade qualquer. Então ele estava agindo, não, eu que mando aqui, eu que sei. E aí, quando ele é jogado ao mar, é a última morte, a morte do corpo. Ele não tinha mais controle nenhum sobre a própria história. A única ação que ele podia fazer era clamar a Deus. E o texto diz que enquanto ele afundava, as algas se enrolavam nele e ele sentia algo puxando ele para baixo e ele estava entrando nas entranhas de um grande peixe. É muito pior do que os desenhos que tem nos livros das crianças. Ele estava realmente... Ele se entregou os desejos dele de tal forma que ele estava entregando a vida dele para algo desolador. Era uma situação de catástrofe, né? Enquanto ele afundava, o texto diz que ele desceu até as profundezas, até a base das montanhas. Essa é uma descida que parece sem volta, né? Mas para Deus não tem descida sem volta. Enquanto ele afundava, enquanto ele morria, de verdade agora, sem volta, seu corpo era despedaçado. Ele fez uma oração do fundo do coração. E desde as entranhas do peixe, Jonas orou diante de Adonai, seu Deus, dizendo: A Adonai clamei em minha aflição, e ele me respondeu. Desde as entranhas do Sheol implorei, e tu escutaste meu clamor. No abismo me lançaste, ao coração do mar, e a corrente me rodeou. Todas as tuas agitadas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Então eu disse: Eu me distanciei de diante dos seus olhos. Contudo, verei novamente o teu santo templo. As águas me rodearam até a alma, e o abismo me rodeou. Minha cabeça está aprisionada do mais profundo mar. Desci à base das montanhas, e a terra fechou seus trincos contra mim para sempre. Mas tu, ó Adonai, meu Deus, fizeste subir a minha vida da destruição. Enquanto minha alma era atormentada, eu me lembrei de Adonai, e minha oração veio a ti, a teu santo templo. Rejeitam tua misericórdia todos os que rendem culto a coisas vãs, mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, e o que prometi cumprirei, minha parte, Adonai. Então Adonai ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra. Depois de se entregar aos próprios desejos de controle, Jonas faz uma oração enquanto morre, durante a morte. E Deus tinha um plano para ele. Deus poderia ter matado ele ali mesmo, levado ele para o céu e dado a missão para outra pessoa. Mas não foi isso que Deus quis. Deus quis mostrar para Jonas que ele é um Deus que perdoa. Então, do mesmo jeito que ele perdoou o povo que mudou de atitude, Jonas precisou passar por tanta coisa para mudar de atitude. E a única atitude que ele poderia mudar aqui era dentro dos seus pensamentos. Porque ele não podia fazer mais nada.
Às vezes você está num momento da sua vida que você só está desligado de Deus. Você só precisa voltar os seus pensamentos para Deus, voltar a obedecer. Às vezes você está no controle. Você está tão no controle que você precisa voltar a confiar que Deus é quem controla a sua vida. Às vezes você já está anestesiado. Você nem sente mais que está fora do controle. Às vezes você não controla mais nada na sua vida. A sua vida é um turbilhão de terror, um turbilhão de medo, um turbilhão de morte. Qual dessas 4 mortes você está enfrentando agora? Para essas 4 mortes, você pode voltar para Deus. Você pode fazer essa mesma oração de Jonas. E você pode se arrepender e voltar a agir como Deus gostaria. Você sabe o que Deus queria de você. Não sou eu que vou falar. Deus vai falar para você. O que Deus queria de você. E é bonito também que Jonas, em hebraico, é Yoná. Yoná é a mesma palavra para pomba. Sabe uma outra história da Bíblia que a pomba vai 2 vezes fazer o seu trabalho? Isso mesmo. Na história de Noé. Noé, quando o mar está parado, eles estão na arca, Noé manda a Yoná, o Jonas, manda Jonas uma vez, Jonas vai, não cumpre sua missão, volta para a arca. E Noé manda a pomba de novo, e dessa vez ele volta com um ramo de oliveira no bico. E dessa vez a Yoná cumpre sua missão. E aí, quando ele solta de novo, ela não volta mais, ela já vai viver sua vida longe da arca, longe da proteção da arca, porque o mundo agora já está curado. Então eu espero que você consiga entender com a história de Jonas, que vai muito além do que um desenho de uma baleia e um bonequinho, quase uma fábula, né? É um milagre, é uma história de milagre, uma história de ressurreição, é uma história de perdão. É uma história que Deus traz de volta você, da onde você estava. Não importa aonde você está vivendo, não importa o que está acontecendo com você agora. Deus quer te trazer de volta. Leia a história do Jonas, são 4 capítulos e Deus vai falar com você. O que você tem que fazer? Tenha uma semana abençoada e até a próxima.